Saudações, gente bonita. Em Goiás são 8 horas e 14 minutos. E o presidente dos Estados Unidos. Vamos ver aqui com calma. Vamos ver desde o começo. Esse é o presidente dos Estados Unidos. Eu pergunto uma coisa para vocês com toda sinceridade. É esse homem que está comandando os Estados Unidos? Olhem para ele, reflitam e pensem. É esse homem que comanda os Estados Unidos da América? É óbvio que não é. Evidente que não é. Mas alguém está comandando os Estados Unidos da América, não está? Alguém está comandando o país. E não é ele. Então, vamos... Agora, gente... Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Presta atenção nesse vídeo aqui. As an evangelical Christian project before it became a Jewish one. That the whole idea that the return of the Jews to Palestine is part of a divine scheme that will precipitate the second coming of the Messiah, the resurrection of the dead, and maybe the beginning of 1,000 years of Jesus' reign. The pressure of those evangelical Christians who, together with British imperialists, brought together, first of all, a non-Jewish support for the idea of what they would call the return of the Jews to Palestine and the replacement of the Palestinian with a Jewish kingdom or state or republic, depends on who we're talking about. Now, it means that already throughout the 19th century, people were discussing the fate of Palestine and the Palestinians without the Palestinians being aware that they are becoming a regional project or even a global project of colonization. And I was surprised to see how much this kind of thinking influenced the early Jewish supporters of Zionism, because I always thought that this was a kind of two discrete projects and had nothing to do with it. But then I read a diary by one of the most important early Zionists, Eliezer Ben Yehuda, who reinvented the Hebrew language. He was very much influenced by evangelical Christianity and changed his mind about Zionism in the sense that he said, yes, we should redefine Judaism not as a religion but as a nationalism, but I think they're right, it should happen in Palestine and not anywhere else. So there was an impact of that kind of thinking, the imperial thinking, the theological thinking, coming from Christianity on the very nascent, very small number of Jewish intellectuals who thought that the best solution for anti-Semitism in Central and Eastern Europe was to create or establish a Jewish state in Palestine. So that's the beginning, which, as you can probably understand today, is not just an intellectual or an interesting forgotten chapter of the past. Agora, gente, vamos mostrar um vídeo que eu mesmo fiz algum tempo atrás. Preste atenção, por gentileza. Saudações. Nós já falamos sobre isso. Mas é sempre bom mostrar que outras pessoas também falaram. Especificamente que no Brasil e no mundo inteiro, né? A igreja evangélica é um instrumento do capitalismo. Ela recentemente passou de uma teologia não cristã, teologia da prosperidade, para uma teologia anticristã, a teologia do domingo. Eu levei muito tempo para compreender por que a extrema-direita transnacional tem esse culto a Israel e Jerusalém. O que está por trás disso? É algo muito surpreendente. Veja, não se trata de um culto a Israel ou a Jerusalém. Do que se trata, e isso é muito claro na Igreja Universal do Reino de Deus. Se vocês, mesmo se nós não prestarmos atenção na Igreja Universal, se eu disser para vocês que há 20, 25 anos atrás, quando a Igreja Universal começa a ter importância, vocês se recordam que a Igreja Universal era sobretudo a Igreja de Cristo? Que Cristo era o que o tempo todo era evocado pela Igreja Universal?
E se eu lhes disser que nos últimos 15 anos há uma modificação teológica fundamental nas igrejas neopentecostais que começou nos Estados Unidos e que foi importado, é a chamada teologia do domínio, não mais a teologia da prosperidade, que é o princípio dessas igrejas neopentecostais, mas a teologia do domínio. Rodrigo, quando eu realmente compreendi o que é a teologia do domínio, eu caí da cadeira. Veja, eu vou tentar ser o mais sucinto e claro possível, porque é muito importante que você entenda isso. É assim, uma transferência teológica. As igrejas neopentecostais não mais são igrejas de Cristo, porque Cristo já era contraditório com a teologia da prosperidade, mas com a teologia do domínio, que é uma teologia do domínio político e da imposição violenta da própria fé e do próprio Deus sobre todo aquele que pensa de forma diversa. Então, vejam o que acontece hoje nas igrejas neopentecostais. Verdadeiro Deus, verdadeira religião. Há uma transferência radical do Novo para o Velho Testamento. Mas no Velho Testamento não é Moisés, o sábio que conduz o povo no deserto para a libertação. Não é Jó, aquele que aprende com o sofrimento a amar ainda mais o seu Deus. Não é José, aquele que perdoa os irmãos. Não é Salomão, o Senhor da Justiça, capaz de dirimir questões impossíveis, usando o bom senso e buscando sempre a justiça. É o Deus da Para a Síria, né? extrema-direita, é isso. William, para a extrema-direita transnacional, o modelo que você verá, Rodrigo, Netanyahu, Trump, Bolsonaro, Javier Milei, o modelo é Davi. Mas não o Davi, aquele que derrota Golias, usando a astúcia e não a força. É o Davi senhor de exército, é o Davi senhor do império, é o Davi aquele que uma vez, observando uma mulher no seu banho de purificação, por ela se encanta, a possui, a violenta, Betsabá, Batsheba, Betsabé, como se quiser pronunciar. Um problema, ela engravida. Problema maior, ela é casada. Problema se multiplica, ela é casada com um soldado do exército de Davi, Urias. Rodrigo, o que faz Davi? Envia Urias para a guerra. Envia Urias para a guerra como um general, como uma forma de compensar o pecado que cometeu? Envia para a frente de batalha, para que ele morra. Urias, morto, ele se casa, ele adota Betsabé como uma de suas concubinas. O filho dessa união perece, juízo divino. Um dos filhos do casal é Salomão. A extrema-direita transnacional encontrou em Davi o modelo. Qual é o modelo? O modelo do pecador ungido. Porque não há em todo o Novo Testamento alguém que tenha pecado tanto quanto Davi. Davi cobiçou a mulher do outro, Davi matou o outro, Davi não respeitou o básico, que são dos 10 mandamentos. Ainda assim, Davi era ungido. Rodrigo, acredite, para a extrema-direita transnacional, Trump, Bolsonaro, Javier Milei, Viktor Orbán, Netanyahu são ungidos. E como se comprova isso? Pelos pecados que cometem. Sim, quanto mais pecador, de repente... Estarrecedor. Não é estarrecedor, William? É demais. Não é, Vivian? Demais. É estarrecedor. Esse é o modelo. E sobretudo porque Davi representa a força da espada. Não é a força da palavra, não é a força do amor, da caritas, da misericórdia, da compaixão. Davi é aquele que não se preocupa com o outro, que ignora solenemente o outro. Ele se apossa do corpo de Betsabé. Ele mata o seu marido. Ele a torna concubina. E ainda assim, ele se arrepende. E ao se arrepender, ele é ainda mais ungido. Então, a extrema-direita transnacional retorna a Israel, não o Israel dos profetas, não o Israel de Messias, não o Israel de Abraão, não o Israel do misericordioso José. A famosa história do José que é entregue pelos irmãos e que depois, tendo a chance de se vingar dos irmãos, perdoa todos os irmãos, numa espécie de imagem futura de Cristo. A extrema-direita se reúne a Jerusalém e a Israel, mas é preciso dizê-lo, sobretudo a Davi. Em alguma medida, o atual massacre, genocídio, e veja, genocídio mesmo. O Tribunal Internacional Penal de Haia tem um estatuto, que é o Estatuto de Roma. O artigo número 6 é o artigo que define genocídio. 5 práticas são definidas como genocídio. Todas estão em curso no atual massacre realizado
contra os palestinos em Gaza. Então, isso me custou muito trabalho compreender. E eu acho que nós precisamos tentar tornar ao máximo essa questão uma questão do debate público. E por quê? Porque com esta concepção de política, a única possibilidade é a retórica do ódio, é a desumanização do outro, é a repetição de massacres, seja simbólicos, seja massacres físicos, como estamos assistindo agora. Não é uma questão simples, porque essa articulação da extrema-direita é transnacional. Por isso, Milei, Bolsonaro, Orbán, Trump, todos queriam, alguns fizeram, outros tentaram transferir a embaixada para Jerusalém, mas, sobretudo, todos seguem este modelo. O modelo não é o modelo da misericórdia, não é o modelo da compaixão, é o modelo do império das armas. A questão é, para quem essa gente trabalha? O neoliberalismo mais rasteiro, para difundir, divulgar e empoderar o sistema capitalista contra a classe trabalhadora. O sistema do capital sabe que ele vai criar bolsões de desempregados. E ele não quer cuidar, não tem mais a sopa das 6 para os desempregados. Quem fazia isso é a Igreja Católica. Agora os neopentecostais pegaram pesado o espaço da Igreja Católica, as políticas sociais estão cada vez mais em retração. É aí que surge uma palavra mágica, que é tão mágica quanto mistificadora, é o empreendedorismo. Você querendo, você consegue. Você vai pegar o que lhe restou de dinheiro, mas não tenho nada. Mas você não tem uma casa? Não tem. Mas tem um carro? Vende o carro e vai empreender. E o empreendedorismo, ele é muito ideológico, porque é incentivar no trabalhador que não tem nada, ou na trabalhadora que não tem nada, a ideia de ser patrão ou patroa de si próprio e ganhar um dinheiro que tira da condição de assalariado, que ele sabe que é ruim e que nem essa ele tem hoje. E o empreendedorismo, mais esse movimento de saída e movimento em busca de qualquer trabalho, cria uma ilusão da prosperidade. E a mídia é muito esperta. Ela pega, digamos, tem 100 empreendedores, 90 quebraram a cara, se arrebentaram, mas ela mostra os 10 bem-sucedidos. Porque ele desobriga o Estado das suas políticas públicas e sociais, desobriga o Estado do seguro-desemprego, do salário-desemprego, desobriga o Estado de um mínimo de dignidade para a população. Até muito recentemente se usava muito a empregabilidade. Muito bem, eu acho que tudo foi muito claro, né? Nós sabemos quem são os evangélicos, eles não são mais cristãos, eles fazem parte de uma seita davídica, cujo objetivo é o poder total. É uma seita profundamente anticristã, é por isso que tem tanto pastor envolvido em tanto tipo de crime. Por isso que é o local mais fácil você achar evangélica na penitenciária. Mas a questão que eu quero levantar aqui é um pouco mais profunda do que isso. Certo? A questão que eu quero levantar aqui é um pouco mais profunda do que isso. É a questão ideológica. Certo? O que vocês estão vendo na tela não é acidente, né? São os grevistas. Os grevistas. Vocês estão vendo aí. Luiz Miller. Olha o salário dos professores de universidades e institutos federais e os benefícios que o Lula está dando. Mas eles não aceitaram. Isso é com a greve que, segundo eles, é culpa do Lula. E aí tá junto o PSOL e o Chupetinha. Tá junto extrema-direita e o PSOL. Porque o debate é ideológico. Eu venho dizendo há quanto tempo que o PSOL, que os identitaristas são liberais, que eles são de direita. Se alguém ainda tinha qualquer dúvida, qualquer miserável dúvida sobre o fato de que os liberais são de direita, essa aliança entre o PSOL e o Chupetinha contra o governo federal é a prova definitiva que realmente o mestre Leider aqui não estava mentindo. É tudo farinha do mesmo saco. Certo? É tudo face da mesma moeda. Psolismo, psebismo, o chonismo. A maioria das... Gente, compara o salário médio do trabalhador brasileiro com o salário dos professores de universidades federais. Presta atenção no quanto o Lula ofereceu de aumento. E eles não querem, cara. Porque o que eles querem? O mesmo que os jovens queriam em 2013. Não era por 20 centavos, era para derrubar o governo Dilma. E agora eles querem derrubar o governo Lula. Por que eles querem derrubar o governo Lula? É só ir na Argentina e você vai ver.
para fazer a mesma coisa que o Milei está fazendo, para arrebentar com o direito do trabalhador. Os professores universitários não se consideram trabalhadores, a maioria é antipetista. Alguns até podem ser de esquerda, mas a grande maioria é antipetista doente. Tanto que, em todos os anos do governo Temer, em todos os anos do governo Bolsonaro, eles não tiveram 1 centavo de aumento. E não fizeram uma única greve. Uma única greve. Vamos considerar o governo Temer começou com o golpe dado pelo Cunha, que inclusive está assessorando o Lira. Foram 7 anos. Eles têm a pachorra de dizer que não fizeram greve por causa do Covid. O Covid durou 2 anos. E nos outros 5, por que eles não fizeram greve? Por causa da gripe? Por causa da tosse? Medo de pegar sereno? É uma cambada de picareta. É uma cambada de picareta. Eu não estou dizendo que os professores universitários são picaretas, não. Mas a liderança deles é picareta, porque eles querem derrubar o Lula. Eles são antipetistas. São antipovo brasileiro também, são imbecis. Sabe por que são imbecis? Porque se a direita assume, eles vão acabar com as universidades federais e vão privatizar elas. E adivinha quem vai ser os primeiros a ser mandado embora? Exatamente, esses merdas. Aí eles vão fazer greve. Aí eles vão chamar o PT. Aí eles vão chorar, eles vão para as redes sociais. Mas aí não vai adiantar nada, não. Eu vi aí, a discussão Inês é sobre a situação na Argentina. Então, gente, a gente eu vi uma discussão aqui sobre os evangélicos. Vocês viram aí os evangélicos, da bancada evangélica. Quanto a liderança dos professores universitários, golpistas do modo geral, né? A pseudo-esquerda. Quanto a bancada ruralista, quanto a elite do atraso. E aí tá lá o Lira assessorado pelo Cunha, cara. Assessorado pelo Cunha. Tá lá o Lira tentando dar golpe, né? Criando pautas bombas, a mesma coisa que o Cunha fez. Pauta bomba em cima de pauta bomba. Só que tem uma coisa interessante nessas pautas bombas, é que ela visa principalmente direito contra a mulher. E a maior parte dos eleitores do Centrão são mulheres. E não adianta falar que não é não, porque é. A maior parte dos evangélicos são mulheres. Votaram na extrema-direita porque o pastor mandou. Certo? E aí nós temos um ponto aqui que eu gostaria de falar com vocês, que é o povo brasileiro vota num presidente de um partido e votou em deputados, senadores contrário, absolutamente contrário a esse partido. Não é que são pessoas razoáveis, não. É oposição raivosa. E, sinceramente, o momento político é outro. O momento político é outro. Esses extremistas de direita, esses Lira, esse centrão da vida, esses Van Hatten, não sei se vocês sabem, é o deputado bolsonarista, né, do Novo, que está chorando para o governo federal consertar o aeroporto Salgado Filho. Só que o aeroporto Salgado Filho, camaradas, ele foi privatizado. Por que o governo deve recuperar o aeroporto Salgado Filho se ele é particular? Agora o lucro fica com os alemães que compraram a operação do aeroporto, mas quando tiver prejuízo é o Estado que paga. É o famoso capitalismo sem risco. Ah, mas é uma tragédia. Então, fizeram seguro? Parece que existe seguro. Fizeram, mas foi só 140 milhões. Bom, foi escolha da empresa, não foi? Você podia ter feito um seguro de 1 bilhão. Só que quanto mais alto é o seguro que você faz, mais você paga por ele. Se eles escolheram fazer um seguro baixo, isso evidentemente não é um problema do governo federal. Isso, obviamente, é um problema da empresa que comprou o aeroporto. Então, ela que se vire. Certo? Isso é um problema dela. Esse é um problema dela. Ah, o aeroporto foi para debaixo da água. Foda-se. O governo federal tem que ajudar as pessoas. O governo federal não tem nem que ajudar os fazendeiros, porque os fazendeiros botaram a extrema-direita no Congresso. Os fazendeiros botaram pessoas antiambientalistas, negacionistas da mudança climática. E aí aprovaram uma série de leis antiambientais. E aí quando vem a tragédia, quando vem a chuva, não é a tragédia, é a chuva, elas transformam em tragédia. Porque derrubaram as margens de rio, porque trocaram floresta por soja. Então eles estão colhendo que plantaram, eles são agricultores.
Não são? Não são fazendeirões? Então, eles sabem que se você planta, você colhe, por isso eles plantam. Então agora eles estão tendo que entender que a questão ambiental é exatamente a mesma. Eles plantaram ou não plantaram? Não contrataram a bancada ruralista? Não colocaram os deputados para na legislação ambiental? Então pronto, estão colhendo, eles estão acostumados com isso. E agora eles querem ganhar dinheiro, quando estão ganhando dinheiro, o povo fica sem leite, o povo paga óleo R$10, tá tudo certo. Mas quando eles têm prejuízo, aí a viúva que socorre. Porra, esse povo, na verdade, eles são picaretas. Foda-se. Aí o Rio Grande do Sul vai ficar sem turismo. O que é um problema de quem? Em quem os gaúchos votaram? Gente, eu amo essa cidade aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela fica perto de Porto Alegre. Eu amo essa cidade aqui, ó. Cadê ela? Torres. Pensa num cara que gosta de Torres, sou eu. Eu amo Torres. Aí, certa vez eu tô lá em Torres, né? E ouvindo o dono do hotel conversando. Cara, de cada 10 palavras, 9 é antipetista. Então o pessoal acha, é super a favor da iniciativa privada, contra o governo, contra o Estado, não é? Mas aí vem a tragédia. E aí é o Estado que deve tirar dinheiro das pessoas que perderam a casa, que perderam tudo, para socorrer eles. Se o brasileiro votou nisso, é o brasileiro que aguente. O brasileiro que aguente. Vou falar nisso, gente. Aqui ó, tem um restaurante fantástico. Logo na entrada, saindo de Torres, Cantinho do Rio. Cara, de verdade, que comida boa. Torres é uma cidade meio carinha. Mas do lado de Torres, do ladinho, tá vendo aqui, ó, do ladinho de Torres, você tem essa cidade, Passo de Torres, em Santa Catarina. Esse restaurante aqui, Cantinho do Rio, eu vou falar para vocês, pensa num lugar com comida boa. Pensa num lugar com comida boa, gente, de verdade. É um lugarzinho humilde, não é nada espalhafatoso, mas pensa em um lugar com comida boa. Indo a Torres, vão a Torres. Não vão, agora você não tem jeito de ir por Porto Alegre, né? Mas Torres nem está tão perto assim de Porto Alegre, vão por Santa Catarina. Florianópolis ainda tem aeroporto. Aí ó, vão pelo aeroporto, aí ó. Florianópolis a Torres não é tão mais longe assim do que de Porto Alegre a Torres. Então vão a Torres, desçam em Santa Catarina. Essa estrada litorânea é linda, ela é muito bonita. Tem uma ponte massa, vocês vão adorar a paisagem. Vocês vão adorar essa passagem. Não precisa ir para Porto Alegre, certo? Não precisa ir para Porto Alegre. Vão para Santa Catarina. Para Serra Gaúcha, mais fácil ir para Porto Alegre? É mais fácil ir via Porto Alegre. Mas não foram eles que escolheram? Foram eles que escolheram. Então, ao invés de visitar Gramado é uma farsa. Aquilo é um... Nossa Senhora, gente. Eu sei quando eu não curto muito uma pessoa e ela me pede dica de turista, o que eu recomendo? Ó, vai para Gramado, vai para Campos do Jordão, vai para Bonito. É os locais que eu recomendo para quem eu não gosto muito. Porque é fria, camarada, é fria, Gramado é fria. Aquilo tudo é feito para tomar seu dinheiro, é uma cidade fake. É uma cidade fake, não tem nada a ver com a Europa, eu já fui na Europa. Não tem nada a ver com Gramado. Eu me sinto como se eu estivesse na Europa. Você se sente porque você nunca esteve na Europa. Se você já estivesse na Europa, já tivesse estado na Europa, você não se sentiria na Europa em Gramado. Que é um lugar massa, que eu adorei as pessoas, mesmo os eleitores de direita, eu amei as pessoas, que você é bem tratado. Vai para São Joaquim, cara. Vai para São Joaquim. São Joaquim é um lugar massa pra carvalho. E dá para você ir, tá pertinho de Florianópolis. Vai para São Joaquim. Vai para Urupema. Vai para Urubici. Cara, tem uma estrada lá, como é que chama? Tem uma estrada lá que é a coisa mais... Serra do Rio do Rastro. Serra do Rio do Rastro. Que loucura descer aquilo. Então vai para São Joaquim. Você quer tanto assim ver a neve? Vai para São Joaquim, cara. São Joaquim é uma ótima cidade. Você ainda pode visitar Urubici. Você ainda pode visitar Urupema. Tem uma série de cachoeiras. Bom Jardim da Serra. Bom Jardim da Serra. É a partir dessa cidade que tem a famosa descida da Serra do Rio do Rastro. Cara, que loucura, que coisa magnífica. Que coisa magnífica. Aqui, ó, Mirante da Serra do Rio do Rastro. É isso aqui, olha que doidura isso aqui, gente.
Ou só descer isso aqui de carro, já vale a viagem. Olha só, Serra do Rio do Rastro. Que mirante, que loucura, que lugar doido, bonito, bem preservado. O pessoal fala de Santa Catarina, tá? Politicamente é tenso. Mas as pessoas são ótimas, eu adoro os catarinenses, gosto também dos gaúchos. Mas o empresariado gaúcho, o empresariado catarinense, que se ferre, cara. E se você não pode ir em Gramado, você não está perdendo nada. Vai para São Joaquim. Mesmo no verão. Gente, eles fazem champanhes magníficos, a comida é uma delícia, o povo é muito bom, o pessoal das pousadinhas, que lugar massa. E nesse mirante aqui tá cheio de coati. É um mirantão, né? Tá cheio de coati. Tem uns coatis aqui, cara, você fica olhando essa paisagem deslumbrante. Deslumbrante, é um mirante lindo mesmo. Sabe? E tem coati, tá cheio de coatizinhos. E tem aqueles passarinhos que é do sul, né? Gralha azul. Cara, vale demais a pena. Se divirta. Vá para Santa Catarina. Se não der para ir para a Serra no Rio Grande do Sul, vá para Santa Catarina. E depois, vai para Torres, cara. Vai ser feliz em Torres. Vai ser feliz em Torres. Esquece a Serra. As pessoas tomam suas decisões, certo? O brasileiro tem que aprender a correlacionar o voto dele com o que acontece. Certo? O brasileiro, cara, eu não acredito que o Google teve a pachorra de considerar isso aqui como uma área em disputa. Isso aqui não é uma área em disputa. Isso aqui é do Brasil. Certo? Isso aqui é do Brasil. Carvalho é do Brasil. Só que o Uruguai parece que alega que é deles, né? Só que é nossa, cara. Porra, mas quem diria? Google, isso tem que botar uma lei, velho. Como assim? Como é que a plataforma estrangeira tem a audácia de questionar o fato de que isso aqui é território brasileiro? Não temos lei nesse país, não? Na verdade, nós temos um Congresso que está preocupado em que as crianças estupradas parir, né? Essa é a preocupação. Essa é a preocupação. Eles querem que as crianças estupradas tenham filhos. É com isso que o Congresso está preocupado. Mas quem elegeu esse Congresso? Foi o povo brasileiro. Enquanto isso, está uma plataforma estrangeira questionando a soberania brasileira sobre esse território aqui. Porra, fala para vocês. Vou falar para vocês. É cada uma que parece duas. Com todo respeito, de cair o cu da bunda. Mas o brasileiro tem que entender isso. E só para encerrar a respeito da crise política, eu vou dizer uma coisa para vocês. Lembra no começo do vídeo, quando eu mostrei o Biden e falei, cara, isso aí não está comandando os Estados Unidos. Quem comanda os países são a elite, são banqueiros, são especuladores, são financistas. Isso não vale só para os Estados Unidos, não. Então o que acontece? O Lula realmente, eu não dei, cara, eu sou doidinho para ir nessas ilhas. O Lula às vezes Robson Crusoe, né? Que chamava Mais a Terra no passado. O Lula, ele não tem que ficar perdendo tempo com picuinha, não, cara. De verdade, tem que tentar administrar o melhor possível, mas a solução para esse país não vai ser conseguida dentro dele. A solução é geopolítica. Você tem Lira, você tem crente, você tem PSOL, você tem professor universitário fazendo greve, mas tudo comandado por isso aqui, ó. Nova York, Wall Street, inclusive a meca desses neoliberais, né? Que é o sonho dourado de consumo deles, fica por aqui, ó, a Universidade de Colômbia. Vamos tentar achar a Universidade de Colômbia. É onde fica essa gente. Universidade de Colômbia. Aqui a Colômbia fica por aqui. Eu sempre. Vamos colocar aqui pesquisar, né? Colômbia. Universidade de Colômbia. Fica na Broadway. Vamos achar a Universidade de Colômbia? Vamos. Não estava tão longe, não. Aqui, ó, a Universidade de Colômbia, eu não tinha visto. Aqui, ó, o sonho desses professores universitários que estão em greve contra o PT, porque eles não estão em greve por melhor salário. Se eles quisessem melhor salário, eles não tinham ficado 7 anos caladinhos
enquanto Temer e Bolsonaro destruíram o país. É uma greve contra o PT, para derrubar o PT, igual eles fizeram em 2013. Certo? Igual eles foram cúmplices em 2013, estão tentando fazer agora. O sonho dourado deles, o sonho dourado do PSOL, dos identitários, é esse aqui, a Universidade de Colômbia. É se aceite aqui, na Universidade de Colômbia, dar palestra aqui, ser homenageado aqui, estudar aqui, ter um curso pago por algum bilionário aqui, a Universidade de Colômbia. É ela que comanda os identitários do Brasil. E o PSOL, e grevistes, e PCB, né? Acho que ainda são brasileiros, ainda pode pronunciar o nome do partido deles em português. É aqui, né? Universidade de Colômbia. E a Universidade de Colômbia serve aqui. Vamos mostrar aqui que a Universidade de Colômbia serve. Ela serve isso aqui, ó. Wall Street. É isso que ela serve. Wall Street. A Bolsa de Valores, certo? As grandes empresas. É isso que ela serve. Ela está a serviço de Wall Street. Certo? Ela está a serviço da finança, dos grandes bancos. São essas pessoas que comandam a Universidade de Colômbia, que comandam o PSOL, que comandam grevistes, que comandam jovens. E são essas pessoas que comandam aquela coisa que está dirigida nos Estados Unidos e que comanda a tentativa de golpe do Brasil, que comandava o Marreco, que comandou o Lava Jato. Vamos ser marxistas, gente. Uma pessoa não muda tanto assim, não. Você se lembra de quando eu gravei um vídeo andando na estrada de ferro e falando, cara, esses são os trilhos da história. Não dá para sair muito deles. Trilho da história é feito pela classe dominante. É a luta de classes que determina o trajeto. Mas o trilho é feito pela classe dominante. Então, se não houver luta de classe, você não vai mudar a direção dos trilhos. Você entendeu? A gente tem que entender as coisas como elas são. Temos que entender as coisas como elas são. Porque senão, não entendendo nada, a gente vai apoiar greviste, apoiar identitário, apoiar marcha de vadia, apoiar PSOL, apoiar centrão, votar em crente, votar em ruralista. É isso que vai acontecer, cara. O problema é política. A consciência que tem que ser tomada é política. Mas para nossa alegria, esse país aqui está no sal. Porque nesse exato momento, bem aqui, né, ontem parece que os navios russos chegaram, né? Desaforadamente eles passaram bem aqui, ao largo de Miami. Eles não vieram por aqui, não. Não, eles vieram por aqui. E trouxeram um submarino, que dizem todos não tem armas nucleares. Quem diz que eles trouxeram só um? Quem diz que não tem arma? Como é que eles vão saber? Eles estão preparando, estão vendo se os Estados Unidos têm capacidade de detectar eles. Os Estados Unidos não gostam de ir lá, que o país está aqui. Mas ele vai lá na Ucrânia causar inferno. Aqui na Ucrânia causando inferno, então. É um jogo que pode ser jogado por dois. A Rússia está jogando ele. Vamos ver se os americanos gostam. Aí parece que ontem, né? Eu estava até falando sobre isso na live. Eles fizeram mais a 11ª rodada de sanções. Na prática, proibiram a Rússia de usar dólar. Cara, isso foi um tiro de escopeta, não no pé, no joelho, no meio da maratona. Porque a Rússia vai sobreviver a isso. E vai provar para o mundo inteiro que não se precisa de dólar. E aí a desdolarização que já está acontecendo, porque esse país aqui, a Arábia Saudita, rompeu dia 10 o acordo do petrodólar, quer dizer, a partir de agora você não compra petróleo apenas em dólares, pode comprar em qualquer moeda. Então isso vai acelerar enormemente a desdolarização do mundo. Para piorar a coisa, o que eles fizeram? Proibiram na prática a Rússia de usar dólar. Ajudou demais o Putin, porque todos que ainda teimavam e ainda usar dólar, agora a existência deles depende do Putin ajudar. Então você vai ter que ajoelhar no milho para o Putin. E o Putin agora pode provar que é possível viver sem dólar. A China vai amar. Os árabes vão amar. O mundo vai amar. Os Estados Unidos, como eu disse, deram um tiro de escopeta no próprio joelho no meio da maratona. E aí eu me pergunto se quem comanda
o Biden, que vocês viram naquela situação, são realmente bilionários ou espiões russos disfarçados, que é a única coisa que explica tanta estupidez. Seja como for, nós evidentemente não vamos lamentar, né? Nós vamos aplaudir a burrice dos Estados Unidos. E o Lula só tem que aguentar, porque o sistema que sustenta os traidores dentro do Brasil está desmoronando. É muito difícil lutar com tanta praga, mas essas pragas vão ser destruídas de fora para dentro. E Deus, portanto, que nos ajude e tenha misericórdia de nós. Até mais e tenha um ótimo amanhã. Desempregado porque não tem capacidade para estar empregado. É mentira, mentira, é mentira. Na Europa você tem trabalhadores pós-graduados, desempregados, nível de mestrado, doutorado, desempregados. Não é falta de qualificação, é que o capital não tem como absorver. Pastor, cobrar dízimo na igreja, não gosto. Espere, o maior roubo da história não foi assalto ao trem pagador. O maior roubo da história não foi o assalto ao Banco Central, nem o roubo que teve agora no aeroporto lá em Guarulhos. O maior roubo da história foi tomando dízimo das pessoas em nome de Deus, em forma de dinheiro. Isso é o maior roubo da história. Deus nunca pediu dinheiro a ninguém. O dízimo cobrado na Bíblia era alimento. E os defensores do dízimo me atacam dizendo: e como que vai pagar a luz da igreja? Igrejas são vidas, vamos usar a linguagem deles. Simples. Quanto que veio a luz? R$1.000. Pega 10 pessoas com 100 pago. Eu não posso dar 100, pega 20 com 50. Agora eu vou enganar vocês. Vou dizer que aquele gafanhoto lá é um demônio que vai na tua casa se você não dá dinheiro para Deus. Isso é o maior roubo que se fizeram. E em nome disso eles têm carro blindado. Em nome disso cada esquina tem uma igreja. Para pregar um Deus, não é o Deus da Bíblia, tá? Que o Deus da Bíblia é um Deus de amor, um Deus de justiça, mas é um Deus de amor. Agora o Deus deles é um Deus que ameaça, que amedronta, que solta a mão, que manda para o inferno, que castiga, que bota de cama, que bota câncer. Em resumo, não é que essas pessoas têm uma interpretação diferente da fé cristã. A interpretação deles é anticristã. O objetivo é ganhar dinheiro e poder, só isso. It's still a very relevant alliance that is still working today. By the way, not only in the United States, where we're all familiar with the term Christian Zionist as a lobby that supports Israel. You go to Sweden, you go to Denmark, you go to Norway. Christian Zionism is alive in Europe and in the United Kingdom as well, as an idea that supports Israel unconditionally in the name of the same theology that began the whole Zionist project. Muito bem.